Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos ouvintes e telespectadores do nosso querido podcast SIAG Lab. Hoje a gente vai estar aqui com uma formação diferente na mesa. Estou acompanhado do meu querido co-host, Kalil. Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde para os nossos caros convidados, para os nossos caros espectadores também. E também com os nossos convidados de hoje, que são o Gabriel Bueno, também conhecido como Bueno, porque tem muito Gabriel. Justo. Fala, pessoal. Isso aí. E o Carlos Eduardo, que também é conhecido como Cadu. Bom dia, boa tarde, meus telespectadores. Também conhecido como a voz mais baixa do SIAG. Hoje o nosso assunto ele vai ser um pouco menos direcionado especificamente para tecnologia. A gente vai fazer um episódio que vai ter um pouco de tecnologia, mas também é focado mais na rotina do pesquisador aqui no SIAG, né? O que a gente faz. Então, temos aqui 4 pesquisadores, né? Todo mundo aqui é pesquisador. Aqui estamos numa mesa altamente técnica, altamente capacitada, altamente cheia de bugs para resolver a todo momento. Uma mesa que se sumisse esses 4 daqui, o SIAG, mano, até recuperar... Ia ter muito bug para arrumar. Ia ter muita história. Ia ter muito projeto que ninguém ia saber mesmo. Projetos místicos. A gente trata muito de projetos legados, né? Que carregam essa herança mística, né? De uma documentação antiga, certas coisas que não foram justificadas, às vezes poucos comentários. O código legado ele é um desafio, acho que para toda empresa, né? E no SIAG também não é diferente. A gente, como pesquisador, a gente encontra muito isso, né? Não só em código clássico, né? De front, back, mas até em script, coisa de visão computacional. No geral, acho que a gente sempre vai ter um pouquinho disso, né? Acho que o débito técnico ele é natural da programação. Aquele código que alguém fez, um código POC, uma prova de conceito anos atrás, funciona perfeitinho. Só que aí, na versão nova do Android, você tem que mudar a permissão. Ele para de funcionar perfeitinho. Ele para de funcionar perfeitinho, você tem que descobrir como é que funciona de novo. Mas acho que isso nem é de pesquisa, qualquer empresa vai ter isso uma hora ou outra, sem dúvida nenhuma. Eu acho legal, Cadu, que você falou que alguém fez, mas eu acho legal também quando é o código que você fez, daí você olha hoje em dia e fala, nossa, sempre. Eu fiz isso? Esse eu acho que é a experiência mais canônica de um programador. Sim. É você olhar para uma linha de código e falar, nossa, o que é isso? E aí você clica lá para ver e tá o seu nome, 3 anos atrás. Quando você está fazendo isso numa reunião, sim. E não é só um evento canônico, é um evento constante. Constante. Uma semana atrás isso acontece com o seu código. Mas assim, no final das contas, eu acho que o problema não é a presença do débito técnico, é bem como a gente lida com o débito técnico, né? Eu acho que no SIAG a gente lida de um jeito até que interessante. Porque a gente trabalha muito junto, né? E mesmo que às vezes a gente pegue projetos que as pessoas que trabalharam nesse projeto já foram embora, a gente sempre tem o suporte um do outro, né? Então, a gente pega, às vezes, um momento, senta ali 3, 4 pesquisador para observar o código, tentar entender o código. O que o cara quis dizer isso há 3 anos atrás? Eu vou falar uma coisa. Essa é uma das partes mais divertidas do trabalho, mano. Resolver esse problema, sabe? É um negócio que ninguém sabe como funciona. Só que funciona e é legal. Você tem que descobrir como resolver. É um mistério, né? É o famoso enigma, né? E é divertido fazer isso. O enigma, mano. A gente já usou muito esse termo em alguns projetos. Sim. Tem muitos projetos legados, eles se tornam enigmáticos pela natureza de como o SIAG inova, às vezes. Por um lado, isso é bom, porque dá uma agilidade pra gente, que eu acho que pouquíssimas empresas conseguem ter, porque a gente vai e joga código. E às vezes gera problema, né? Porque às vezes tem uns códigos meio difíceis de manter. Mas acho que a gente, como pesquisador, a gente tem que lidar bem com isso, né? E eu acho que a gente está desenvolvendo mais técnicas, né? A gente está conseguindo começar a trabalhar melhor com esses códigos legados. Existe, uma das empresas da FANG, eu não sei qual, eu vou chutar que é o Facebook, que tem um dizer que é Move Fast, Break Stuff. Provavelmente é o Facebook, só por essa frase. Que é o que a gente acaba fazendo, que é o que eu falei de POC. Desenvolve algo, roda, achando que é legal, beleza, vamos levar para um cliente e aí a gente melhora. Aí fica bonitinho. Mas tem várias POCs. Isso também é uma coisa muito interessante, porque é o que o SIAG é. A gente, no final das contas, a gente é um centro de inovação, a gente não é um centro de desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele faz parte da nossa cultura, né? Do nosso resultado, mas acho que, acima de tudo, o que a gente mais faz é inovar. Tipo, como que vocês... Quando alguém na rua pergunta o que você faz, por exemplo, é uma coisa um pouco mais difícil de falar. Tipo, você fala, sou um pesquisador. O que você pesquisa, né? Não, eu não tô usando um jaleco agora.
Então, né? Todo mundo imagina Cadê esse seu jaleco? Tem quase um que é cinza, mas não. Jaleco Não cinza. chega a ser. O que eu falo quando eu tô na rua é que uma empresa vem pra mim e pergunta: eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho uma fábrica que é metal, eu preciso triangular e não tem GPS, por exemplo. Eles vão vir pra gente, que é pra desenvolver um negócio novo. Alguém não fez isso, vamos fazer. Como que é possível? A vantagem do pessoal que tá aqui, que é o que o pessoal daqui procura, é alguém que consegue pesquisar de uma forma fácil. Alguém que sabe qual a pesquisa do Google fazer. É uma soma de competências, né? É alguém que você foi desenvolvendo a sua carreira, tendo que resolver problemas como esse, você fica bom em achar jeitos de resolver problemas como esse. Sim. Porque no final das contas não é só resolver o problema, né? Porque você tem que resolver um problema e resolver ele mesmo. Porque tem aqueles problemas que a gente resolve e voltam, né? Aquele retorno constante. E aí existe um trabalho muito importante de não só resolver o problema, mas de saber como consertar ele, né? Como é que vocês lidam com isso, assim, no dia a dia? Com os problemas que vêm aparecendo? O que vocês costumam aplicar, assim, para tentar compreender o problema na raiz dele, assim, para tentar realmente solucionar? Cara, isso não foge tanto, porque eu acho que é mais depuração que eu faço. Quando você for depurar um código, inclusive, não use os console log infinito. Você tenta usar um depurador bom, um debuggerzinho. Só que sempre vai cortando em pequenos pedaços. Aquela regra do... Você tem um código de 1000 linhas. Você tira 500 linhas e aí você executa 500 linhas. Achou? Se você não achou na primeira parte, tá na segunda. Aí você vai... É a pesquisa binária, né? Você faz o binary search. Você vai picotando em vários pacotinhos até você achar qual linha que tá dando problema, né? Prospecção, acho que chama esse tipo de depuração. É uma pesquisa, uma prospecção. Em natureza é basicamente o que a gente faz não só na parte tecnológica, mas também na parte de inovação geral, né? Na parte criativa, né? Às vezes uma ideia, ela não é a ideia certa. Não é só porque ela é uma ideia de que ela vai resolver o problema, né? E isso é uma coisa que a gente abordou no episódio, principalmente com o Thiago, que é o nosso querido ministro de Relações Externas, né? Ele que traz os projetos, né? Conversa com os clientes, faz essa ponte entre a técnica e a criatividade. E eu acho que é uma parte muito importante e muito interessante do SEAG, que é justamente saber traduzir não só as novas ideias, mas também uma estrutura que dá para manter. Então, assim, surgem problemas, isso é natural. A gente precisa saber lidar com esses problemas. E eu acho que a maneira que é feita hoje em dia, ela tem melhorado muito, mas ela ainda tem certas falhas. E essas falhas, se você for observar em como ela afeta a forma que a gente trabalha em conjunto, ela é muito resolvida na forma que a gente colabora, né? Porque a gente colabora muito para resolver certos problemas. Então, eu tenho um exemplo real time, né, que aconteceu hoje. Chegou um projeto que eu não estava envolvido, veio lá para mim uma demanda completamente aleatória de um problema que eu não fazia nem ideia de como fazia o fluxo. Chegou lá, juntou força-tarefa, o responsável pelo projeto, o pessoal que estava trabalhando, chegou o Alan lá, sentou comigo e falou: ó, a gente precisa resolver isso aqui agora. E a gente debugou junto. A gente descobriu qual era o problema e o quê? Papo de 1 hora a gente resolveu um problema crítico e já estava resolvido, já estava no deploy, já enviamos para o cliente, ele já resolveu lá, já estava rodando o fluxo. Cara, como é boa a sensação. Por exemplo, depois que eu saí da faculdade, fui uma mini startup, antes de entrar daqui de verdade. O choque foi quando eu vim pra cá e você tem um problema. Alguém daqui vai saber resolver alguma coisa. Todo mundo sabe pelo menos um pouquinho, esse cara do Java, esse é o cara da Infra. A gente tem todo mundo. Você sabe que você não desespera com o problema quando chega, porque vai ter alguém. Você se considera o cara do quê? Hoje em dia? É. O cara que vai resolver o problema, não sei. Seu problem solver. Atualmente, você, sim. Bueno. Você é o quê? Eu sou o cara que causa problemas às vezes. Isso aí todos nós, né? Todos Causamos Cara, muitos problemas. Acho que atualmente eu sou cara do mapa também, uma coisa que eu trabalho. Verdade, você tá trabalhando muito com mapeamento, né, cara? Mapeamento. E também, às vezes, cara do back. Eu não tenho afinidade tão grande com o front. Pego bastante ajuda com você e com o Cadu, especialmente. O Cadu, pra mim, é o Angular Man. Qualquer problema do Angular, eles sabem, eu acho que mais que os próprios desenvolvedores. Isso é verdade. Eu acho que de tecnologias específicas a gente também tem pessoas que têm competências muito específicas, né? Tipo, Angular. Você pesquisa muito Angular. Eu gostava muito de Angular. Eu deixei um pouco o Angular. Só que agora a minha competência principal geralmente é visão computacional. Então, se você tiver uma dúvida de visão computacional, eu consigo, se não resolver, eu consigo ajudar a direcionar, pelo menos. Que é uma coisa que a gente faz muito aqui, né? Isso acontece muito na nossa carreira. Faz. Tem um Ixi. problema. Cara, olhando por fora, para perceber uns problemas que a gente consegue discernir o que é,
sem muito contexto. Tipo, acontece um erro quando a tela carrega alguns segundos depois. Você só tem isso de informação. Só que você já está há tantos anos fazendo isso que você sabe falar, tá, sei exatamente o que é. Você importou o módulo... como é que fala? O módulo está sendo importado recursivamente, algo assim. É uma coisa que acontece muito, inclusive, no Angular, né? Sim. Às vezes o Angular ele dá uma liberdade pra gente Esse aqui. exemplo que eu falei não é só um exemplo fictício. Não, eu sei exatamente. Isso, inclusive, aconteceu comigo recentemente. Acontece. Né? É muito importante ter atenção pra esse tipo de coisa, porque depois pra depurar, rapaz... Acontece, né? Não tem o que fazer. Vai. E você, Calil? Você se considera o cara do quê? Eu acredito que atualmente, quer dizer, desde que eu entrei, a parte que eu mais me destacava, assim, que eu mais gostava de fazer foi back-end. Até hoje, eu gosto... Não que eu goste de Java, mas eu gosto de mexer com back-end mesmo quando é em Java, mano. Acho que Java ninguém Ninguém gosta. gosta de Java. Como não? Você A gosta de gente Java? trabalha Eu gosto com de Java. Java, eu gosto de Kotlin. Você programa Java no seu tempo livre? Sim. Pior que Sério? O que você fez de bom, assim, de pesquisa? Por exemplo, tem muitos projetinhos que eu quero... Vou fazer um jogo, por exemplo. Jogo é bom em Java. Eu cresci fazendo mod de Minecraft, então tudo pra mim é é em sempre esse Java. esquema de... Uhum. É tudo orientado a objeto. Sim. Tudo orientado a objeto. Então, quando eu tô pensando em script, eu penso dessa forma. Então, meio que eu só transfiro o que tá aqui já pronto ali pro código do Kotlin. Então, é uma zona de conforto. Mas ainda tem uma questão. Não é Java. Não é Java. É Kotlin. Kotlin eu concordo. Eu gosto de Kotlin. Só que eu tenho algumas birras com Kotlin. Especificamente ali em certas sintaxes meio opinativas. Parece que os caras quiseram fazer um negócio mais livre, só que exageraram algumas partes, talvez. Eu acho que eles tentaram um pouco ser JavaScript demais. Eles acabaram pegando algumas coisas que são ruins do JavaScript e jogaram numa estrutura que já não é muito amigável, né? O mundo deu a volta, porque antes o JavaScript tentava ser igual ao Java e agora o Kotlin, que é o Java, tá tentando ser igual ao JavaScript. Que faz sentido, Exatamente. porque todo mundo sabe programar JavaScript hoje em dia. Exato. A linguagem, no final das contas, é a mais usada, né? Se não for a mais usada, ela luta pelo primeiro lugar junto com o Python, né? Que Python também você faz back, Você front, fala ciência de dados. Parte, sei lá, mais backend que tal. Cara, Plus ali ainda mais. Eu acho que na última pesquisa do GitHub, JavaScript era mais usada mesmo. É que o JavaScript também está crescendo agora muito com a onda do vibe coding, né? Sim. Então, perdão o uso da palavra, GPT mas tá o essencial, hype né? do vibe coding... Se você pedir para ele fazer um código, a chance dele te entregar um código em JavaScript, se você não especificar. Nossa, se você não especificar a linguagem, é muito alta esse CSS. E a maioria das plataformas usa frameworks do lado de JavaScript, né? React. Nossa, Backend Nest. o Next, né? Next. Next.js do React, ele teve um boom gigante com vibe code, né? Principalmente com plataformas que ajudam essa implementação, fazem essa ponte, tipo o Lovable. O Lovable, ele geralmente faz em Next, Mas né? grande parte dos frameworks, bibliotecas que focavam muito no JavaScript estão migrando para o TypeScript, né? Sim, O isso é Node, verdade. que é o Java, tá migrando pro TypeScript. Exatamente. Ele já E- tem nativo. Ainda bem, né? Mas eu acho que- Inclusive é mais legal até, eu acho. Eu gosto muito mais. muito mais. É mais legal porque é muito mais satisfatório você trabalhar em uma linguagem que você não tem que ficar decorando. Quando eu passo para essa função, é um objeto e é um objeto que tem que ter esse negócio. Não, se você falar por tipo, você programa ali, esquece, quando você for precisar usar ela vai te falar, ó, não precisa decorar. E a tipagem explícita ela ajuda até na hora de programar, né? Não só tipo na hora de debugar. Na hora que você está estruturando seu pensamento, se você já pensar com tipos, você já consegue estruturar uma coisa muito mais concisa, Fica né? mais bonito, que não fica aquelas funções Fica. gigantescas que quando você for ver os seus primeiros códigos, provavelmente vai ser aquela função com 7 parâmetros. Por quê? Porque era 2 parâmetros, mas aí casos extras foi precisando de mais, etc. Todo mundo tem esses códigozinhos, o objeto deixa muito mais bonito. Por exemplo, o código Lua. Esse tinha tanto esse problema que hoje em dia você pode só como se chama uma função que você bota parênteses e o chaves. Chaves ou coxinha? Não fugiu. É o parameter... Aí, ó. Aí o pesquisador que esquece. Não era. Tem a Arrow Function também. Uma error function não, é a é- chaves. É, a arrow ponta. function é também chamada de lambda function, né? Que é quando você cria uma função anônima e não dá um nome para ela, né? Função anônima. Isso aí é... Eu sei o que é. É muito usado em React, inclusive. Pior que não, o que eu tô falando é o curly brackets. Não, eu sei. falava O disso em curly português. brackets dentro do parâmetro, né? Que você dá uma estrutura de vários objetos e parâmetros ali dentro, né? Mas sim, Sabe uma coisa muito importante? Eu acho que a gente tá muito técnico.
Saindo A gente tá começando a falar muito de técnico. Esse papo não era pra ser tão técnico. Não era pra ser tão- Assim, eu acho que ele progrediu bem como um papo técnico, mas também acho muito importante a gente abordar outras coisas que não são tão técnicas, né? Tipo, como, por exemplo, como é que a gente inova, né? Porque a gente falou muito sobre programar, só que programar não necessariamente é inovar, porque a gente tem padrões de programação, a gente tem o jeito que a gente gosta de programar, o jeito que a gente gosta de armazenar nosso código, fazer a gestão. Só que, e na hora de ser criativo? Qual que é o processo criativo que você faz? Quando você precisa inventar alguma coisa nova, quando jogam para você, resolva esse mapa aqui, implementa esse mapa. Qual que é o primeiro passo da inovação que você acha que você vai fazer? Acho que o meu processo de inovação foi quase disso. Veio uma dor, a gente quer sanar ela. E mesmo a gente, às vezes, não tendo uma ferramenta pronta, alguma base, a gente vai trazendo, jogando as ideias ali. Hoje em dia a IA ajuda bastante. Aí você pergunta, tem uma coisa que faz isso, que faz aquilo? Você fala que não, mas até eu acho legal que ela é bem humana, né? Seria legal fazer isso, dá pra gente tentar fazer alguma coisa parecida com, sei lá, eu quero versionar o código. O Git faz isso. Só que se a gente que nem eu fiz um versionamento de modelos, então vamos usar um Mongo junto com S3, fazer algo legal ali. Então, eu acho que é isso. Você, como fala, você expõe o seu problema e às vezes você falando, você vai encontrando a maneira de consertar ele. Isso que é legal das LLMs no geral, né? Porque elas ajudam a tirar do espaço da cabeça e jogam pro papel. Então, por exemplo, às vezes você quer inovar em alguma coisa, você até tem ideia geral do que você quer fazer, né? Tipo, você pensa assim nas formas gerais do que você pretende usar, que tecnologia que você vai usar, mas e aí na hora de aplicar? Isso que é legal da LLM, porque você fala assim, ó, quero fazer isso, isso e isso, me dá uma sugestão. Aí ele joga ali uma arquitetura e você fala assim, mas se for isso aqui, não vai ser bom, então não pode ser isso. Você Sabe? não consegue passar toda a ideia pela de uma vez, então você Exato. tem que ir afinando devagarzinho. Você vai de pouquinho em pouquinho, você explica o conceito, vai matando pequenas dores até você formular uma ideia muito complexa que às vezes foi embasada naquela questão adversarial, né? De você desafiar uma necessidade e uma dor para tentar encontrar a solução. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer quando eu preciso resolver um problema eu tenho uma base de coisas que eu costumo usar e eu tenho coisas que eu quero usar. Então, por exemplo, eu quero resolver um problema com Go. Eu ainda não consegui resolver algum problema com Go. Como que eu vou escolher alguma situação em que a linguagem de programação Go vai resolver para mim esse problema? Aí eu jogo assim e falo assim, pô, o Go ele é muito bom para isso aqui. Qual que é o tradeback? O tradeback do Go é que ele compila de maneira limitada para ARM64, por exemplo. Não dizendo que realmente eu não sei dizer qual é a limitação do Go, porque eu ainda não consegui experimentar. Mas dizendo assim, você desafia suas hipóteses e a IA é muito boa porque ela faz o papel que antigamente a gente chamava que era o rubber duck, né? Que era o patinho de borracha. Às vezes você sabe resolver o problema, você sabe resolver o problema, você tem como resolver o problema, só que a ideia ela tá bagunçada na sua cabeça. Então, você explica para a IA e ela fala se a sua ideia faz sentido ou não. Às vezes você pode até discordar da IA, mas por você ter falado com a IA, você organiza seus pensamentos. É aquela questão de você sair do espaço que você tá para, às vezes até ir tomar um café, né? Às vezes para ajudar a inovar, né? Isso até hoje eu não consegui fazer com a IA. Seu processo de ideação não inclui Não, LLM? de criação envolve. Mas a parte do Rubber Duck, com ela de conversar demais, sabe? Você conseguir jogar a ideia toda pra ela e ver. Porque eu acho ela muito yes man de vez em Ela é quando. muito amigável. Então você fala, nossa, eu quero fazer uma IA back-end toda em JavaScript. Boa ideia. Funciona, mas é melhor fazer outra coisa. Ó, aí fica uma sugestão então. Configurar Você pra pode ser fácil. configurar ela para ser cínica. Principalmente sim. o GPT, especificamente o ChatGPT, ele tem uma configuração lá que você escolhe a personalidade. Aí tem a personalidade robótica. Meu ChatGPT, ele não dá bom dia, meu ChatGPT, ele não usa emoji, ele não me cumprimenta, se eu falo obrigado, ele não responde, ele não tá nem aí. E eu coloquei também na diretiva dele de sempre desafiar as minhas hipóteses. Então, se eu jogo alguma coisa idiota, ele vai falar, não, isso aqui não faz sentido nenhum. Perfeito. Sabe? Só mexer. Fica aí top dicas. Tenta fazer isso aí um dia. É bom porque é como se você tivesse 1000 estagiários ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eles ficam lá e você joga pra eles e eles vão sair na porrada pra ver quem tá certo. Aí eu acho que a LLM, ela se comporta desse jeito. Eu uso ela bastante pra achar formas de discordar do que eu tô fazendo. Eu gosto de ficar atacando o que eu tô fazendo pra ver se ela fala... Eu gosto quando ela fala não pra alguma coisa. Tipo,
Você pega o seu código que você fez bonitinho, você joga nela, você fala refatora. E ela te dá ideias novas de fazer a mesma coisa que você fez. Cara, isso eu gosto bastante de usar. É uma boa. Como que você costuma usar, assim, no seu fluxo assim, de desenvolvimento? Onde que a IA está inserida? Cara, muito parecido com o que o Cadu falou. Essa parte de refatorar código e mostrar ideias novas, eu acho muito... Tipo, é incrível, assim, sabe? Tipo, eu lembro quando eu comecei a estudar programação, eu ainda não era tão experiente assim, né? Tava começando a aprender. Eu tinha um pouco de dificuldade para pesquisar as coisas na internet. Tipo, até depois que eu descobri o Stack Overflow, melhorou um pouco e tal. E, tipo, ver essa facilidade para entender os problemas com a IA hoje em dia, que eu acho meio fascinante, assim. Algo que... Cara, é difícil de explicar, mas eu acho legal. É muito legal, é muito legal. E, igual você estava comentando agora há pouco, a sensação de você pegar um problema que a pessoa fala, pô, tenta descobrir alguma maneira de fazer e dá certo no final. Nossa, eu lembro até hoje de um projeto que me passaram começo do ano passado, começo de 2025, um dos projetos que eu assim, mais me diverti trabalhando, que era num crawler. E, tipo, não tinha uma solução para uma determinada parte desse projeto. Aí me passaram, não, tenta fazer dessa forma, se não funcionar, dá seu jeito aí. E, tipo, demorou, mas, tipo, quando deu certo, eu fiquei muito feliz. Eu usei parte relacionada com áudio, tudo, para interpretar a palavra, tal, transcrição. Foi, tipo... Essa parte divertida do nosso trabalho. É, exatamente. Resolver um problema. Quando dá bom. certo, tipo, é uma sensação muito satisfatória, né? Sim. A mesma frustração que existe quando você falha, ela vem 10 vezes melhor quando dá certo. Você fica com aquela sensação de, nossa, que legal, né? Fiz uma solução bacana. E é uma coisa que acontece bastante também com a gente, é falhar, né? E é triste. É triste. Falhar ela é a parte mais essencial, né, do processo. Sim, mas é legal que você tem um aprendizado, né? Tudo tem um aprendizado. Sim, Falhando é que legal. você se aprimora. Sim, Exato. você se aprimora. Sim, eu acho bem legal. Tipo, que nem recentemente teve um projeto que a gente foi escalando ele. Chegou no momento que a gente viu que não era viável. Só que os steps dele que a gente foi seguindo, a gente pôde usar em outros projetos ou de forma geral dentro do próprio SIAG. Putz, isso é algo muito bacana também de se observar, porque tudo que a gente faz, ela é agrupado, né, em certas caixinhas, né, de certos projetos, mas o que a gente obtém de conhecimento acaba sendo usado. Sim. Até, às vezes, pedaços de código, né? Alguns códigos eles são tão reutilizáveis, né, que a gente tem essas pastinhas aí de Eu tenho uma pasta no úteis, Workspace né? que chama BNTestes. BNTestes. Teste Benedete Testes. São seus úteis para teste de automação? São... Eu tô migrando no projeto Django, por exemplo, já que a gente tava falando. Eu quero saber... Funciona nessa versão? Testa lá uma versão, eu quero saber... Consigo fazer essa API em Rust? Você vai lá e tem um código... Tem umas 27 linguagens de programação naquela pastinha. Vários, tipo... bits de código. Sei. Você pode ir reaproveitando Eu depois. tenho exatamente isso, só que o meu nome é diferente. O meu é Playground, que eu chamo. Playground. Ela tá dentro da minha pasta Project, você tem o Playground e lá é script aleatório, tentando refazer função em outra linguagem. Tem tanta pasta que falava faz X, hoje em dia eu já modifiquei tanto que ela faz Z ou 2. Nossa. Mas funciona. Tão bem. É um isso aí. Playground. É um Pode dar o Playground, nome, né? acho que eu vou mudar o nome. O seu era como que é? Workspace? Workspace é a minha raiz, a gente tem os Workspace. projetos. Essa é aquela BNTestes. Onde que você coloca a sua pasta de repositórios? Isso é uma coisa muito importante, hein? Porque não existe padrão, cada um faz de um jeito. Sempre Workspaces. Por que? Não Workspace. sei. Quando eu cheguei, acho que algum dos seniors da época falaram... Não, eles não falaram, eu copiei dele porque eu achava legal. Eu falei, nossa, esse cara é sênior, ele deve estar fazendo uma coisa legal. Deu Alguma certo. coisa fez certo. Deu certo. Legal. Qual que é o seu? Cara, eu costumo deixar dentro do Documents. Documents. Aí dentro do Documents eu tenho separado projetos da empresa, projetos pessoais, projetos de estudo. E dentro de cada uma tem os projetos lá nos repositórios. Mas eu sempre acostumei deixar no Documents. Uma boa. E a sua? O meu também é Workspace. Eu aprendi com o Borba. Olha só. Aprendi com o Borba. Cultura interna. Cultura interna. E Workspace na raiz, e depois tem trabalho, pessoal. E curiosidades, que sempre eu testar alguma coisa. Vocês têm a de Playground também? A sua é curiosidades? Curiosidades. Não é Não, curiosidades. curiosidades. Mas você tem uma curiosidades. pastinha, tipo um Playground? Como que você Sim, faz? Então, daí sempre quando tem algoritmozinho que a gente sempre usa, né? Tipo de abrir câmera, de cortar imagem, mudar... Qualquer alteração de imagem, a gente sempre vai usar a mesma coisa parecida, fica lá. Ou eu faço alguma coisa bem legal, algum jogo, um beat que eu faço lá com Python, ou faço, sei lá, qualquer coisinha que me diverte, eu jogo lá.
E qualquer coisinha que eu quebrei a cabeça pra fazer, mesmo se fosse um framezinho ali do código, eu vou lá e jogo lá também, porque eu sei que se eu quebrei a cabeça aquela hora eu vou usar. E eu uso bastante o Notion quando eu tô com algum problema, eu anoto lá, que me ajudou agora também, que nem eu falei, tinha um código meu do Bueno de meses atrás que eu olhei e falei, o que tá acontecendo aqui? Daí eu fui procurar no Notion lá, eu entendi porque eu tava fazendo aquilo lá. Usem Notion ou Obsidian também. Então, eu ia falar isso agora. Usem. Eu uso Obsidian. Eu uso o Notion. Você usa qual? Obsidian também. Obsidian? Eu uso Obsidian e um to-do list que fica por cima de tudo no desktop pra anotar. Eu comecei a usar muito o aplicativo de notas do Mac. Ele é muito bom porque ele formata Markdown, ele é bem simplinho, assim. Mas eu usava muito o Obsidian. Eu acho que eu vou migrar de novo. Porque o Obsidian ele é muito legal pra fazer aquela questão dos grafos e tal. Dá pra organizar um pouco melhor. Você usa alguma coisa? Eu uso o Notion também, cara. Eu nunca usei o Obsidian. Já me falaram bastante dele, mas nunca consegui testar. Cara, eu nunca usei o Notion. Eu sei que o Notion é bonito. parecido. Ele é bem moderninho, assim, Bem né? parecido. Mas ele é a mesma coisa, né? A parte de Markdown. wiki do Obsidian é a mesma que tem no Notion. Só que acho que o Notion hoje em dia tá meio mais limitado, que eles estão passando a parte pra paga, etc. Porque é questão de comércio, ele é comerciável também. Sim, antes ele era mais livre, agora eles estão fechando um pouquinho pra poder fazer subscription, etc. Não, é o caminho natural, né? Tá tendo bastante. Enfim, mas no final das contas, a documentação do programador, ela pode ser um ponto MD. A gente sempre tem os nossos MD, readmes, né? Pra sim. poder documentar os projetos que Sempre faço, explica, inclusive. né? Caderninho de Nossa, desenho. É muito importante ter um... Eu acho que se você abre um projeto e não tem no readme o passo a passo de como rodar ele, você já olha assim, já fica... vou ter que Você dar uma já espera decifrada. que se uma coisa básica nesse nível não estava feita, o que mais básico não foi feito? Versão de Node, Java. Nossa, eu ia falar, o versão de Node SDKMRC, o NVMRC é importante ter, Seu né? SDKman, etc. Sim. Não precisa seguir um padrão de TRKman, mas de alguma forma. Porque você vai se perder, eventualmente. Acho que eu já discuti com pessoas que esqueciam de gerar o NVMRC em uma... Isso é útil pra você, porque uma hora você vai esquecer. Você vai ficar um mês longe desse projeto. Você não vai mais saber exatamente como é que você rodou pra buildar em produção aquela vez. porque Em é projetos diferente. legados, acho que isso é uma das coisas mais chatas, ter que descobrir a Sim. versão, né, cara? Descobrir a versão é um trabalho danado. Que se tivesse um arquivinho ali, já resolvia o problema. Mas faz parte também, né? Isso é uma coisa também que eu acho que hoje em dia já não existe algo fora do padrão, né? É uma evolução de que acho que a gente tem padronizado muito o nosso desenvolvimento. Agora a né? gente tá forçando bem Sim. mais esse tipo de coisa. É muito melhor, porque acho que daqui para frente, sei lá, nos próximos anos, quando a gente for manter os projetos que foram criados hoje em dia, vai ser muito mais fácil. Porque você vai ter o NVMC, você vai ter os readmes certinhos. A gente não começou padrão de wiki, mas é bom também, principalmente para projetos complexos, você ter uma wiki, tipo Wikipedia mesmo, né? Você cadastrar ali o que cada coisa significa, pelo menos uma descrição breve, né? Porque tem certos projetos aí que tem 8 nomes diferentes para a mesma coisa. E até padrão de commit de branch no Git, né? O commit no commits. Fazer o nosso Git flow, né? É importante para poder... Até para quando o projeto é grande e muita pessoa, você precisa ter um fluxo comum, né? Senão fica meio obstrusivo, né? Cada um faz de um jeito. Tipo, uma coisa que é muito comum no projeto antigo é commit metade em inglês e metade em português. Esse é o problema. Assim, é uma coisa que... Teoricamente, a padronização ela é boa, ela é muito benéfica, só que também ela não pode ser problemática para o Não pode atrapalhar. Exatamente. Não pode atrapalhar. Não pode atrapalhar. Nem é porque, eu vou perder 15 segundos por um mês. Não, é porque você não vai querer fazer. Você não vai querer fazer, ninguém vai querer fazer e não vai acontecer, vai ser só uma perda de tempo e depois alguém vai brigar, mas vocês não fizeram. Isso aí. E aí, que mais de inovação? O que vocês têm pensado aí de inovação? Vocês têm pensado em alguma coisa recente que vocês querem inovar? Alguma linguagem nova? Talvez é interessante. Por exemplo, quando eu dava aula, a pergunta que o pessoal sempre fazia era: de onde vocês pegam essas inovações? Você é um pesquisador, onde serve esse tipo de coisa? A resposta é mais ou menos sempre igual. Eu queria trazer isso para a mesa porque você, por exemplo, é alguém que traz as coisas para o SEAG também. Por exemplo, o Conventional Commits foi de você. Isso é uma coisa que é legal a gente colocar no podcast, com certeza. Eu acho que isso também é uma coisa que evidencia muito como funciona a cultura do SEAG, né? Tipo, a inovação, ela parte de... Acho que a gente até chegou a comentar no primeiro programa que a inovação, ela parte de todos os níveis. Então, por exemplo, o Conventional Commits é uma inovação que eu fiz quando eu era estagiário, né? Então, assim, eu cheguei, fiz a proposta, passei, a gente validou que realmente é um padrão da indústria,
Aí eu fiz um documentinho, mandei um newsletter no e-mail e a gente adotou. E é um padrão que eu acho que hoje em dia, provavelmente a maior parte adota, e se não adota, vai adotar. Eu vou fazer adotar também. Que tem que ser intencional, né? Não pode ser jogado de qualquer jeito também. Cara, tem uma benção. Vocês provavelmente devem estar... Vocês têm um feed parecido com o meu. Mas, por exemplo, uma tecnologia Fireship, nova. né? Fireship. Um Fireship aí, da vida. Uhum. Ou um youtuber, sei lá, que faz live de programação. Tel, tem uns exemplos aí. Quem mais? Vixe, tem muitos, mas aí você citar uns Nossa, exemplos. inúmeros, né? É uma origem boa de inovação também, né? Quando você chega no nível que você gosta de ver, você fala, nossa, que da hora, alguém fez um canal com 1000 inscritos, fez um vídeo, formas de decompilar o PlayStation 2 agora que tá tendo, por exemplo. Você vê esse negócio e você fala, nossa, isso aqui é... Trabalhar nesse projeto deve ser muito legal. Aí você consegue vir no outro dia pro CIAG e você vê, nossa, será que dá pra usar um negócio parecido desse novo que o pessoal tá usando aqui no CIAG? Tipo, por exemplo, quando eu comecei a migrar projetos pro Go, por exemplo, foi a partir daí. Eu vi um projeto do Go e falei, nossa, parece bom de trabalhar nisso daqui. E é rápido. Vamos tentar colocar nesse projeto? Eu fiz isso com o Rust e o Go. O projeto eu peguei o Rust e o Go, vou tentar fazer a base dele nos dois. No final, o Go era mais gostoso de trabalhar, então acabei ficando com ele. Mas tem essa liberdade. Mas e a performance? Performance? É. Foi muito pequena para medir performance. E, para aquele caso, o Go faria melhor, porque era uma API. Mas já tem as coisas... E a sintaxe do Go um pouco mais bonitinha, né? Do que a do Rust. O Rust é um pouquinho... É mais próximo de um C Sharp, assim, né? Não C Sharp, não. É C, pior. É mais um C mesmo, né? Aquela questão do struct. Funciona muito bem. Você se sente seguro codando, que você fala, não tem como isso aqui falhar. Você vê, não tem como isso aqui falhar. Vai falhar, provavelmente. Mas... põe bem verboso e pra fazer POX, de vez em quando vale a pena. Mas essa parte que é legal, você poder fazer, antes de você fechar o projeto, que seria uma fábrica de software, você vai acontecer o quê? Vai chegar pra você, projeto, faz na linguagem que a gente sempre fez e pronto. Daqui dá pra você falar, vamos tentar fazer isso aqui na linguagem que todo mundo tá fazendo? Não, que todo mundo novo tá fazendo, na real. E eu acho legal também que eu acho que pra você ser pesquisador, você tem que gostar, né? Sim. Você não vai ser que nem uma fábrica de código, você vai estar sempre na mesma linguagem, preso no mesmo código, você não vai poder inovar, né? Uma palavra que a gente já falou bastante, não queria falar ela, mas é isso. Eu não me vejo em uma fábrica de código porque eu gosto de estar em vários projetos. Cada projeto, de manhã eu estou ali fazendo um web, depois eu estou mexendo com alguma coisa de IA, aí depois eu já volto lá, vou mexer com alguma coisa desktop, que é um projeto antigo. Isso é legal e ser curioso, né, cara? Que sempre, que nem cada um, cara, eu acho que todos aqui na mesa são curiosos, a gente que nem fica vendo esse... Gosto de ver aquelas guerras de linguagens, que o cara coloca um problema, várias pessoas resolvem com várias linguagens diferentes, e a que tiver a melhor performance ganha. O Rush sempre ganha bastante, né? Nessas... Hoje ele é bem rápido. Ele é bem rápido. Cara. Então eu acho que entra nisso. Que tem até aquele gráfico clássico que é todas as linguagens, e aí tem a bolinha, né? E aí a frequência da velocidade da bolinha é o quão rápido ele faz uma aquisição de web server. Aí geralmente tem lá Python, PHP, JavaScript lá embaixo, super lentão. Aí o Rust e o Go batendo pra caramba, rapidão. E o C lá em cima, só que o C Exato. Pior que eu acho que isso que o pessoal leva de estereótipo quando a gente fala que são pesquisador tecnólogo. Você ficar vendo artigo o dia inteiro. Só que na real não é tanto, né? Você tem um problema e descobrir como aplicar esse problema. Exatamente. é legal, você se diverte. E é divertido, né? Querendo ou não querendo, a gente se diverte. Porque às vezes é chato quando falha, mas quando a gente cria uma coisa nova é muito bacana, né? E, bom, acho que é isso, né? A gente falou bastante de inovação, bastante de tecnologia, bastante do nosso cotidiano. É basicamente isso, no final das contas, né? Resolver problema, inventar solução. E é isso aí. Considerações finais, meus queridos? Essa conversa que a gente teve hoje aqui é o que a gente conversa no café. Exatamente. Esse CIAG Labs experimental foi uma representação fiel, 1 para 1, de uma conversa no café, praticamente. Porque foi a gente falando, só foi levemente guiada, mas é exatamente o que a gente conversa, né? Pra mim foi muito difícil. Eu queria entrar numa parte muito mais técnica, não dá. A gente pode fazer um próximo episódio mais técnico, falar de tecnologia, falar de benchmark. Esse aqui é um pouco mais de rotina, mas a gente aborda isso novamente em outro momento. E com certeza você vai estar aqui de novo para falar disso. Beleza? Calil, considerações finais? Cara, muito feliz de ter participado aqui. Pretendo participar mais vezes no futuro, se possível. Cara, conversa muito legal. A gente, querendo ou não, a gente acaba ficando muito próximo, como amigos mesmo, trabalhando juntos, né?
Isso é uma coisa muito legal. É uma conversa, igual o pessoal falou, a gente conversa isso diariamente, assim, em vários momentos do dia. Então, muito legal estar aqui com vocês. E é isso. Isso aí. Muito obrigado, nossos ouvintes, telespectadores. E é isso aí. E até a próxima. E tchau.